Esse aqui é um pouquinho mais de detalhes sobre a política de tarifas do Trump. Para começar, a gente atualizou o gráfico de tarifas, né? Quando teve o anúncio em 2 de abril e você fazia a conta, você chegava ali a aproximadamente 22% de tarifa média de importação, vindo de 2,4, né? Então multiplicava quase 10 vezes. Só que de lá para cá tiveram algumas isenções, né, que o Trump vai anunciando ao longo do tempo. Alguns produtos chineses foram isentos, o semicondutor foi isento, alguns produtos da USMCA, né, que vem do Canadá e do México, foram isentos. Daí meio que essa taxa média caiu para 18. E hoje a expectativa do mercado é mais ou menos que se estabilize em 15, que é mais por aí, né? É meio que 50% a 60% para a China, 10% para o resto do mundo e 25% de tarifa para alguns setores considerados estratégicos. Esse é mais ou menos o cenário básico que o mercado trabalha. Então tem alguma acomodação, mas ainda é um nível muito alto. Então na margem é bom, no absoluto é ruim. Essa é a mensagem, né? E é interessante que ao longo do mês, né, a gente coloca aqui um pouco desses 2 tweets aqui embaixo, né, sobre essa, vamos dizer assim, de um lado, a realidade dura das tarifas, né? Então tem esse tweet aqui do lado esquerdo, né, sobre preço, tipo, vou anunciar que não vai ter alta de preço por causa de tarifa, mas depois ele volta atrás e diz, poxa, meu fornecedor aumentou os preços em 50%, vou ter que repassar. Então tinha umas pessoas que estavam em negação a respeito do impacto inflacionário disso, e daí rapidamente entenderam que tarifa é inflacionário. Depois tem outro tweet falando sobre essa indefinição do que o governo americano quer na negociação. Tá? É um tweet a respeito da negociação entre o time americano e o time japonês, né? Então, basicamente, o que ele diz é o seguinte, né? O time japonês foi até Washington para conversar, né? E daí eles perguntam para os americanos, né, o que vocês querem, né? O que vocês têm para oferecer. E daí o japonês fala, mas o que você quer? Eles não conseguem responder de maneira clara qual que é a demanda que ele tem em relação ao governo japonês, né? Então fica uma conversa meio assim, não muito coordenada, né? Parece que o governo americano não sabe exatamente o que ele quer, né? Então a contraparte na negociação também não sabe muito bem o que oferecer. E daí você acaba travando a negociação. Então para mim é só um reflexo assim, um pouco do que a gente ouviu muito no último mês, um pouco de caos, né, na avaliação e na definição dessa política. Pegando aqui o gancho nessa trindade impossível aqui na direita, né? Acho que esse que a gente tentou botar numa imagem qual que é o problema, ao nosso ver, aqui das negociações, né? Um dia o Trump está falando que legal, a gente vai arrecadar muito. Outro dia ele está falando, putz, é muito injusto que a Europa tem essas barreiras não tarifárias ou que a China é fechada para os nossos produtos. Outro dia ele está falando, vamos reindustrializar os Estados Unidos e ser competitivos e fabricar iPhone aqui nos Estados Unidos. E aí quando você está sentando com a contraparte, tipo um Japão, né, nesse exemplo, que os Estados Unidos já chega e fala, o que você tem para me oferecer? E o cara fala, depende, o que você quer? Né? Você quer que eu abra o meu mercado para a agricultura americana? Você quer que eu reduza minhas tarifas sobre, né, automóvel? E aí você, né, consegue exportar mais para mim? Ou, mas aí você tem que zerar a sua tarifa? Aí os Estados Unidos falam, não vou zerar minha tarifa, que eu quero arrecadar. Aí o Japão, então por que eu vou zerar a minha tarifa se você não vai zerar a sua tarifa? E aí, ou você quer que as empresas japonesas fabriquem carros e tudo, que muitas já fazem, mas né, mais. Tipo o SoftBank está investindo bastante nos Estados Unidos, invista nos Estados Unidos, gera empregos, especialmente nos estados, né, que o Trump quer fidelizar mais e tal, e aí você zera a minha tarifa. Fala, não, mas se você investir no meu país e zerar a minha tarifa, e eu zerar a sua tarifa, aí eu não vou ter receita, e aí você não vai abrir para mim. Então, tipo, né, uma coisa meio que conflitante com a outra. A gente já viu isso, né, em várias situações, né? Por exemplo, Taiwan, TSMC vai investir bastante nos Estados Unidos. Então, será que eles vão ter uma isenção? Vamos descobrir, né, logo mais. Europa está falando, eu zero minhas tarifas, a Inglaterra, né, zero minha tarifa industrial e sei lá o quê. E os Estados Unidos, mas eu não vou zerar minha tarifa. Então fica um negócio que a gente não sabe se vai gerar. Então a gente tem meio que 3 metas ao mesmo tempo, né? Lembra um pouco a trindade impossível da política monetária, né? Mas, né, você quer gerar receita fiscal, você quer nearshoring ou você quer, né, mais livre comércio? Né, eu acho que esse é o grande
né, coisa que nem o Trump sabe. Eu acho que depende do dia, depende do país, depende da regra. Eu acho que complementa um pouco, a gente falou no último overview, né, que ele veio com aqueles números que também não eram critérios técnicos, não tinha nem pé nem cabeça, né? Não tinha nenhum critério objetivo que os países podem olhar e falar, tá bom, entendi, eu estou com 27% aqui, se eu reduzir aqui para 20%, aí você tira a minha tarifa? Não é isso. Então não dá para ter uma conversa objetiva, fica meio que um papo de maluco, e para o mercado isso é muito ruim, que gera muita incerteza, né? Então acho que esse é o grande problema assim, que a gente está vendo, né? No final das contas, quando você chega no core do problema, eu acho que esse é o problema principal. Não dá para ter os três ao mesmo tempo, né? Ele tem que escolher qual que ele quer. Dá para ter dois, os três não dá. E ninguém sabe exatamente, né? É o que você falou, acho que para determinados países é uma combinação, para outros países é outra combinação, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do Brasil. Será que ele quer gerar receita sobre a nossa laranja e etanol, sei lá o que vai ficar mais caro para o consumidor? Acho que não. Acho que ele gostaria de um comércio mais livre do Brasil, que o Brasil reduzisse tarifas, e tanto, né, diretas e indiretas. Não quer que a gente produza coisa nos Estados Unidos, não é essa a ambição, né? Mas acho que podia ter uma política um pouco mais clara. Falar, tá bom, tem alguns países que, né, vamos reduzir tarifa, tem alguns países que não, só vou gerar receita, tipo a China, porque eu nem quero tradar com você e pronto. E tem alguns países que eu não, quero Taiwan, que você pare de produzir em Taiwan, que você produza nos Estados Unidos. Então, né, podia ser um pouco mais claro tudo isso, mas eu acho que ele está meio que aprendendo enquanto ele está fazendo, e está na conversa, e tem um monte de lobby, interesses de várias empresas, e, né, empresas específicas vão querer isenção. Eu acho que fica meio caótico, assim, no final das contas, para o mercado saber como navegar isso.